Pessoal, então, parte 2 aqui do nosso tutorial, tá bom? Quando ele entra no site, ele vai aparecer essa página aqui, certo? Quem já for cadastrado, tudo bem, ok, a gente passa já para essa parte aí. Mas quem não tiver um cadastro no Mapa Cultural, vai precisar fazer um cadastro. Então você vai vir aqui, ó, em meu perfil, tá bom? Você vem aqui em meu perfil, certo? Ele vai dar essa página aqui. E aí você clica em editar, tá bom? Porque aí você vai agora criar o seu cadastro, vai editar o seu cadastro. Sendo assim, ele vai começar a te pedir, ó, nome completo, uma descrição curta sobre você, nome completo, CPF, data de nascimento, gênero, tá? E aí vocês vão preencher isso daqui, certo? Isso aqui, lembrando, gente, que isso aqui é o cadastro no mapa cultural, tá bom? Isso aqui ainda não é para solicitar o auxílio, aqui vocês estão se cadastrando no mapa cultural, ok? Aí vocês podem colocar aqui, ó, a cidade, né, a localização de cada um de vocês, certo? Ó, ele dá aqui, ó, posso vir aqui no mapa, certo? E mexer aqui bacaninha. E aí eu continuo aqui o meu cadastro, ok? Ó, CEP, logadouro, tal. Então aqui vocês estão se cadastrando no mapa cultural, ok? Aí ele também pede aqui, ó, selecione uma área, né? Você vai selecionar uma área. Você é o quê? Você é arte digital? Você é arte circense, arte visual, cinema, audiovisual? E aí você clica em algum aqui, tá bom? Você clicou aqui, certo? E ele já vai te cadastrar. Vou colocar aqui no caso, dança. Um exemplo, tá? Dança. Ok? Então aí depois que você se cadastrou, tá bom? Isso aqui é o cadastro individual, estão vendo? Cadastro individual. Aqui vai ficar o nome de vocês, tá? Onde tem aqui Secretaria de Cultura de Salgueiro, vai ficar o nome de vocês. E aí vocês vão preencher o cadastro. Repito, esse é o cadastro no mapa cultural. Alguns de vocês já estão, outros não, tá? Esse aqui é o cadastro no mapa cultural, ok? Terminou o cadastro no mapa cultural, você vem aqui e salva. Clica aqui em salvar e teu cadastro tá salvo, ok? Então agora vocês já estão cadastrados no mapa cultural. Esmalhar agora o que é que eu faço? Vocês vão para oportunidades, porque agora sim vocês vão solicitar o auxílio emergencial. Depois que você se cadastrou no mapa cultural, vocês vão solicitar o auxílio. Vocês vêm aqui, ó, oportunidades, tá? E clica aqui em... Cadê? Tava aqui agora, né? E clica aqui, ó, renda emergencial, ok? Renda emergencial. Clicou aqui, vai aparecer. Agora, sim, essa daqui é a tua solicitação, tá? É a tua solicitação. Você clica aqui, ó, agente responsável pela inscrição, certo? E aí, como tu tá cadastrado, automaticamente já vai aparecer, tá vendo, ó? Tu já fez o cadastro lá, tá? Tu já fez o cadastro lá. O pessoal do governo do estado pediu que a gente deixasse bem claro que cadastro seria uma coisa, solicitação seria outra. Então aí, ó, tu vai aqui, né, quando tu digitar aqui, ó, tu já vai aparecer porque tu já tá cadastrado. Aí tu clica aqui, tá? Clicou aí e tu já vai fazer a tua solicitação. Deixa eu ver aqui novamente. Clicou. Aí vem aqui, ó, certo? Apareceu aqui, ó, Secretaria de Cultura de Salgueiro, aqui vai aparecer o teu nome, fazer inscrição. Aí tu clica em fazer inscrição. E aí vai aparecer aqui. Opa, cadê? Pronto. Aí vai aparecer isso aqui, ó, certo? Aí vai aparecer isso daqui, que é a tua solicitação do auxílio. Tá vendo, ó? Agente responsável e tal, dados, né? Número do CPF, obrigatório, nome completo, também é obrigatório. Lembrando que algumas coisas elas são obrigatórias, outras não. Quando tiver esse nomezinho aqui, obrigatório, obviamente é porque ele é obrigatório, né? CPF, nome completo aqui, ó, tá? Nome de identificação ou nome social, certo? Caso você tenha um nome social, ele está dizendo como é e tudo, é obrigatório também. Nome da mãe, tá? Data de nascimento, certo? Telefone 1, telefone 2, o e-mail,
tá bom? Ó, o teu e-mail, certo? Origem, que origem é essa, Ismael? Ele coloca, né? No caso seria aqui Pernambuco, né? Somos aqui de Pernambuco, mapa cultural, o endereço, CEP, Logradouro, número, bairro, estado, é um cadastro. Aqui você vai só preencher, né? Gênero, né? Aqui você vai colocar teu gênero, né? Ou não informar, se tu é mulher cis, ou homem cis, mulher trans, homem trans, não binário, tu vai colocar teu gênero, né? Sexo, masculino e feminino, tá? Comunidade tradicional, né? Se tu é indígena, é quilombola, comunidades rurais, povo de terreiros, se for o caso, ok? Raça, né? Cor, também é obrigatório aqui. Então, tu vai preenchendo, ó, pessoa com deficiência, não sou pessoa com deficiência, ou se for, marca alguma, né? Grupo familiar, informe o CPF e grau de parentesco dos membros do seu domicílio familiar, né? Que isso aqui é o caso que ele coloca adicionar, né? Se tiver algum parentesco aqui, ó, o CPF do teu parentesco, né? E quem é? Se é teu cônjuge, filho, pai, mãe, sogro, irmã, tá? Se você for mulher provedora de família, né? Tá aqui, sim, sou mulher provedora de família, né? Tu vai colocar sim ou não, se tiver alguma mulher, né? Agora, aqui foi os dados pessoais. Agora vem os dados sobre a tua atuação cultural, tá? Ó, segmento cultural. Qual é o teu segmento aqui? Arte circense, arte da dança, né? Cultura popular, design fotográfico, moda, música, ópera, né? Qual é o teu segmento aqui? Função de atuação cultural obrigatória, né? Tu vai assinalar aqui também, artista, artesão, brincante, criador, né? Descrição resumida, aqui tu vai dizer quem é você, sou músico, tal e tudo, né? Tenho isso, aquele outro, tenho escola de música e tal, qual é a tua atividade? Breve histórico da atuação também, tá? Breve histórico da tua atuação. E aqui é um ponto importante, gente, aqui são as comprovações. Lembram que no cadastro do município vocês colocaram as comprovações? Aqui também tem que ter, tá? Ele pede em PDF, ó, links, tá? Links, preferencialmente do YouTube ou Vimeo, né? Ou de sites de portfólio. Você pode ter um portfólio em PDF, né? Para demonstrar suas experiências. Aí tu pega lá o PDF, cola aqui, bota o título e envia. Né? Que isso aqui, gente, preste atenção, por favor, nisso aqui, que é a comprovação. É aquilo que vai dizer, né? É o que a lei mais pede, a questão da comprovação de mais de 2 anos de execução de trabalho. Tá? Então a lei pede bastante isso daqui, cuidado, tem uma enorme atenção com isso daqui, porque a comprovação que tu é artista há mais de 2 anos e foi interrompido pela pandemia. Autodeclaração, certo? Aqui também tu vai ter que ter uma autodeclaração. Você clica aqui, ó, baixar o modelo, certo? E tu vai ter aqui um modelo, ó, de uma autodeclaração. Certo? Essa autodeclaração ela precisa ser feita, ela é obrigatória também, tá certo? E essa autodeclaração não é obrigatória somente para vocês, pessoa física, não. Pessoas grupos, associações, empresas também precisam fazer essa autodeclaração, tá vendo? Ó? Ela tá aqui, tem um modelo dela aí bacaninha que todo mundo pode preencher. Ela é obrigatória, só lembrando isso a vocês. Tá certo? E aí você vem aqui, enviar, né? Coloca em PDF ou até mesmo em Word, né? Escolhe o arquivo e envia o anexo. Ok? Beleza? Cadastros nacionais, obrigatório, né? Responder. Você é cadastrado no sistema de informações cadastrais do artesanato? Não, então geralmente a gente clica mais aqui, né? Você é cadastrado você tem cadastro nacional do pontos e pontões de cultura? Não, então todo mundo clica aqui. E os dados bancários, né? Dados da conta bancária, certo? E aí é interessante que vocês leiam, de fato, isso aqui, ó. Estou ciente de que se a conta bancária informada não tiver como titular o meu CPF ou os dados não forem corretos, pagamento do beneficiário não poderá ser efetuado. Ou seja, a sua conta bancária, de fato, tem que ser sua. Posso usar do meu irmão? Não. Posso usar do meu primo, da minha esposa, do meu marido? Tal? Não. A sua conta bancária tem que estar no seu CPF. Se não tiver, infelizmente, não recebe. E aí você vem clicando, tá? Clique em todos aqui, tipo de conta bancária, conta, número da agência, né? E o número da conta com o dígito,
operação, né, se houver, e alguma informação complementar, né, caso julgue necessário. E aí enviar inscrição. Então, esse aqui foi o passo a passo, certo? Que a gente preparou aqui para vocês, que a gente fez esse tutorial rápido e tudo, né? Mas acho que deu para tirar muita dúvida aí, né? Lembrando que é preciso que vocês tenham esse cadastro, tá? É preciso que primeiro você venha se cadastrar aqui no mapa cultural, tá bom? Certo? Tá aqui, ó, meu perfil, tá, ó. Meu perfil, é preciso que vocês tenham esse cadastro aqui primeiro. Primeiro se cadastra no Mapa Cultural de Pernambuco, logo em seguida, ó, tá? Informaçõezinhas aqui, certo? Mas malé é muita coisa, tal e tudo, gente, mas é um dinheiro que é para a cultura, é de vocês, não é? É de vocês, vale a pena, é necessário que se faça isso, tá? O governo do estado, ele foi quem fica responsável por pessoa física, estamos aqui para dar todo esse suporte, tá bom? E tá aqui, ó, todo aqui, é preciso ter esse cadastro aqui, tá? Que você pode vir aqui, ó, em agentes, tá? Aí meu perfil, certo? E vocês criam. Logo depois, vem aqui em oportunidades, tá? E faz aquele processo que eu falei, né? Vem aqui, ó, renda emergencial, tá bom? Clica aqui, aí ele vai pedir aqui, ó, minha inscrição, né? Como esse login já estava, não é? Ele só faz clicar aqui, editar e enviar. Mas aí vai aparecer lá para vocês, tá? E aí vem aqui toda a inscrição, tá bom? Essa daqui é a solicitação. Antes foi o cadastro e agora é a solicitação. Enviar inscrição, ok? Gente, lembrando também que quem ainda ficou com alguma dúvida ou quem quiser ajuda, pode solicitar um horário aqui na Secretaria de Cultura que a gente vai estar auxiliando nessas inscrições, tá bom? A gente vai estar fazendo um auxílio, vai estar ajudando, dando a maior força que assim que puder, para que vocês também possam fazer essa solicitação, ok? Então, quem ainda ficou dúvida, pode nos procurar, fique à vontade. Quem vê que não consegue aí fazer, corre para cá, que a gente tenta fazer aqui com vocês, para poder dar certo e todo mundo receber esse auxílio, até porque é nosso, é da cultura, vocês têm todo direito, ok? Meus amigos, muito obrigado e qualquer dúvida podem procurar a secretaria.